noite. Nós vamos dar, então, início, como a Nilska disse, ao estudo do capítulo 3 do nosso guia, que tem o tema Princípios Fundamentais da Doutrina Espírita. Eu queria dizer que nós vamos fazer, assim, um apanhado quase que geral em toda a filosofia da doutrina espírita. Isso porque nós estamos nos reportando ao item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos. E na introdução, no item 6, Kardec fez um apanhado dos pontos que ele julgou mais importantes, daqueles que foram dados pelo esclarecimento dos espíritos. E, de fato, são assuntos relevantes para aquela pessoa que deseja compreender o espiritismo. São em torno de 34 a 35 itens, que nós podemos agrupá-los de acordo com o assunto, criando temas de estudo. E é isso que foi feito. Esses temas, eles correspondem aos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é o que nós vamos falar hoje. Há, então, 5 princípios fundamentais dessa doutrina. E o primeiro deles é a existência de Deus. O segundo, pré-existência e imortalidade da alma, depois comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, e o último, que trata da pluralidade dos mundos habitados. Então, nós vamos começar com o estudo do primeiro princípio, que é a existência de Deus. Dizendo que esse sentimento que nós temos em nosso íntimo, da existência de Deus, não é fruto de ideias adquiridas. Não depende da educação que nossos pais nos deram, do ensino que nós tivemos de professores, ou de alguma orientação religiosa que nos foi dado em alguma denominação religiosa pelo qual nós passamos durante a nossa vida. Este sentimento íntimo da existência de Deus é inato. Ele é natural em nós, ele nasce com o ser. Ele não nasce com o ser a cada encarnação. Ele nasce com o ser quando o princípio inteligente, através da sua trajetória evolutiva, alcança a condição de encarnar na sua primeira vez como espírito. Ali ele conquista a consciência da existência de Deus. Então, na verdade, nenhum ser racional existe no mundo que não tenha este sentimento dentro de si. É uma condição inerente ao espírito. Aquelas pessoas que dizem desacreditar ou duvidar da existência de um ser superior, criador do universo, essa pessoa é tida pelos espíritos como um orgulho que bloqueia neste homem, neste ser, a crença da existência de Deus, porque ele é incapaz de conceber um ser superior a si mesmo. Então, esse sentimento, ele é tão forte em nós e é tão verdadeiro que é universal, que durante todo o tempo alcançou todos os povos, em todas as culturas. E é por isso que nós não podemos dizer que cremos em Deus. Nós sabemos que Deus existe. Joana de Ângeles, a esse respeito da existência de Deus, nos fala neste livro, Entrega-te a Deus, que saber é para sempre, mas crer é transitório. Então, nós que somos conhecedores da doutrina dos espíritos, já temos que ter em mente de que quando nos encarnamos pela primeira vez como espíritos, nós adquirimos a consciência da existência desse ser supremo, criador do universo. E essa cultura, porque esteve durante todos os tempos, em todos os povos,
Ele recebeu denominações diversas e todos os povos tentaram conceituar Deus. E ali eu coloquei 4 exemplos disso. Nos hebreus foi chamado como Javé, como Deus único. No hinduísmo, como Brahma, Deus supremo. O islamismo o denominou Alá e o conceituou como Deus todo-poderoso. E na antiga Grécia, ele recebeu o nome de Zeus, que tinha o conceito de Deus patriarcal. Mas somente Jesus conseguiu interpretar esse poder maior, dando a Deus o conceito de amor e misericórdia, e dizendo com ternura, é o Pai que está nos céus. Somente Jesus conseguiu definir Deus. Apesar dele estar na nossa consciência desde tanto tempo atrás, nós sabemos muito pouco a respeito do Criador. E assim será com Jesus Espíritos. Até quando nós nos tornemos espíritos puros. Porque só então nós teremos em nós o sentido próprio para conhecer e compreender a divindade. E nós conseguiremos, inclusive, chegar a vê-lo, quando nós conquistarmos condições para isso. Então, conhecer Deus, entender Deus, ainda não é possível ao homem que caminha sobre o planeta Terra. Kardec deixou para o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos o tema Deus. E a sua primeira pergunta é essa: que é Deus? Foi a primeira pergunta que ele colocou no Livro dos Espíritos. Quais são as provas da existência de Deus? Quais são os atributos essenciais e especiais que a divindade tem, que possibilitou que ele criasse o universo? Então, Deus, responderam os espíritos, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Pela obra se reconhece o autor. Procure a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. A obra da criação não é fruto do acaso, não há efeito sem causa. Juntando essas duas questões, que é Deus e prova da existência de Deus, nós vamos fazer uma única resposta. Porque se nós pararmos e nos detivermos por alguns minutos olhando a natureza, nessa riqueza, nessa variedade, nesse esplendor e exuberância que nós vemos em todos os reinos, nós vamos entendendo que é uma obra inteligente. Mas é uma obra de uma grandeza de inteligência superior ao que existe na Terra. Mesmo o homem terreno, com o maior grau de inteligência possível, não conseguiria criar uma obra como a natureza. Mas ela existe. A obra existe. E não é que foi criada por nenhum homem. Também não foi criada pelo acaso, como pretendem afirmar alguns. Os espíritos perguntam: qual é o homem de bom senso que pode achar que o acaso faz alguma obra inteligente? Se não é obra dos homens, se não é obra do acaso, e a obra existe, e é uma obra inteligente, então, é por isso que os espíritos definem Deus como a inteligência suprema. É a única inteligência que tem capacidade de criar a natureza nessa perfeição que nós podemos encontrá-la. Pela obra se reconhece o autor. Não há efeito sem causa. Mas então, quais são as qualidades essenciais inerentes da divindade que o possibilitou criar obras tão perfeitas assim? Kardec não pode dizer o que Deus é,
mas ele tentou, por eliminação, dizendo que ele não poderia ser, encontrar o caminho para dizer o que ele é. Então, Deus, nos diz o codificador, é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas qualidades, características próprias da divindade, mas vamos nos lembrar, antes de tudo, que Deus é infinitamente perfeito. Isso vai fazer toda a diferença quando nós formos falar a respeito dos seus atributos. Deus tem a perfeição ilimitada, infinita, em todas as suas características. Nenhuma inteligência humana é capaz de criar obras com tamanha perfeição, beleza e harmonia. Deus não se mostra aos homens, mas ele se revela pelas suas obras. É por isso que nós podemos dizer, nesse axioma que se diz, pela obra se reconhece o autor. É observando a obra divina que nós temos a confirmação da existência de Deus. Então, Deus é eterno, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Como assim um ser eterno? Então, se nós pararmos para pensar, se Deus houvesse tido um princípio, ou teria sido criado pelo nada, porque o nada não existe, não criaria Deus. Ou então, teria sido criado por um outro ser, pré-existente a Deus, para que o pudesse criar. Só que se este ser pré-existente a Deus o criasse, este ser que seria o Deus, não o anterior. Também este ser pré-existente, se Deus tivesse um fim, ele também precisaria permanecer. Ele teria que ser pré-existente a Deus e sobreviver ao fim de Deus. Então, este ser seria o Deus. Raciocinando assim, e não é nada difícil entender isso, Kardec chegou à conclusão que Deus sempre existiu, que não teve um princípio, não terá fim, que Deus é eterno. E é imutável, porque ele é infinitamente perfeito. E o que é perfeito não está sujeito a mudanças, porque a mudança ocorre quando ainda se há algo a acrescentar. Não há o que acrescentar ao que é já infinitamente perfeito. E se Deus não fosse imutável, as suas leis que regem o universo também estariam sujeitas a mudanças. E se as leis divinas estivessem sujeitas a mudanças, o universo seria instável. E se fosse instável, não haveria ordem. Na verdade, o caos poderia se instalar. Deus é eterno, não teve princípio, não terá fim, é imutável, porque já tem em grau ilimitado a perfeição. E é imaterial, porque a sua natureza difere de toda a matéria que nós podemos conceber. Se Deus fosse matéria, estaria sujeito às transformações pelas quais passa a matéria. Deus é imaterial, não está sujeito a transformações. Ele é imutável e é eterno. Deus é único. E Kardec traça uma linha de raciocínio interessante a esse respeito. Para que no universo haja ordem, é preciso unidade de poder. Quando ele fala que Deus é único, ele vem desenvolvendo um raciocínio que se houvessem duas ou mais potências como a divindade, elas precisariam ser todas iguais, idênticas. E as suas semelhanças precisariam ser eternas. Porque se houvesse uma pequena diferença entre uma entidade e outra, aquela que fosse superior seria Deus.
e seria a única. Então, para que houvesse mais de uma entidade superior que fosse Deus, essas entidades teriam que ter o mesmo conhecimento, a mesma vontade, o mesmo poder eternamente. Porque se assim não fosse, uma seria superior à outra e essa seria o Deus. Como elas teriam que ser idênticas, não seriam várias, mas uma só, exercendo uma única vontade. Então, Deus é único. Não há outras consciências semelhantes a Deus. E é onipotente porque ele é todo poderoso, ele tem um poder absoluto, soberano e restrito, porque ele é único. Não divide o seu poder com nenhum outro ser. E soberanamente justo e bom, porque Deus é o amor na sua forma absoluta. E o seu amor se expressa nas suas leis, com justiça infinita e bondade infinita. Deus é justiça, mas é também misericórdia, infinitos, porque o seu amor também é infinito. E finalizando toda essa análise que Kardec fez a respeito da divindade, ele diz assim, em resumo, Deus não pode ser Deus, senão sob a condição de que nenhum outro ultrapasse, porquanto ser que o excedesse no que quer que fosse, é que seria o verdadeiro Deus. Então, vamos falar agora ao respeito do segundo princípio fundamental da doutrina espírita, que trata da pré-existência e imortalidade da alma. E colocamos assim, a alma possuía sua individualidade antes de encarnar, conserva-a depois de se haver separado do corpo. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade após a morte deste. Essas são as citações de Kardec na introdução 6 do Livro dos Espíritos. Então, Kardec diz que a alma possuía sua individualidade antes de encarnar. E isso é fácil para nós comprovar. Nós temos exemplos disso todos os dias, quando analisamos, às vezes, crianças com poucos meses de vida. As características da personalidade daquela criança se mostram, às vezes, com poucos meses, às vezes no berço. Há crianças mais calmas, mais dóceis, mais rebeldes, mais irritadiças. Há crianças que têm facilidade em conviver com outras pessoas. Há crianças que não toleram estranhos. E isso não é só com relação à criança. Eu digo criança para mostrar que desde muito cedo nós mostramos pela nossa personalidade que trazemos antes da nossa encarnação a nossa individualidade. Éramos seres individuais com as nossas próprias características e a encarnação não nos suprimiu isso. Nós continuamos exatamente como éramos antes de nos encarnar. Mas isso não se mostra apenas em crianças pequenas, porque nos jovens, nos adultos, nos idosos, todos nós temos traços de personalidade que mostram as nossas características, as nossas individualidades. E Kardec nos diz assim, que a alma do homem sobrevive ao corpo e conserva sua individualidade após a morte deste. Então, éramos seres com nossa individualidade antes de nos encarnarmos. Quando nos encarnamos, não perdemos a nossa individualidade, nós a trazemos conosco. Somos nós mesmos que encarnamos. Passamos a nossa vida, a nossa existência corporal, e ao desencarnarmos, nós retornamos ao mundo espiritual, levando conosco a nossa individualidade. A alma sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade. Isso, Kardec nos diz assim, é uma situação que os espíritas comprovam pelas comunicações espíritas, pelas manifestações visuais e pelas aparições.
não há como contestar que a alma sobrevive à morte do corpo físico e que conserva sua individualidade. E é verdade, porque quando nós presenciamos uma comunicação de um espírito, nós estamos ali atestando a sobrevivência da alma. E a maneira como ele se manifesta demonstra a sua individualidade. Às vezes, atendemos espíritos tranquilos, serenos, passíveis de receber informações, e às vezes não. Espíritos que desejam provar que o seu pensamento, o seu ódio, o seu rancor, o seu desejo de vingança, a sua rebeldia, tem justificativas. É a personalidade, são traços da sua individualidade. E durante o desdobramento do sono, ou pelas aparições, pelos médiuns videntes que podem ver os espíritos, nós conseguimos, inclusive, ver os seus traços físicos. Pelo desdobramento do sono, nós identificamos, às vezes, um ente querido com quem dizemos, sonhei com meu pai, sonhei com a minha mãe. Nós identificamos aquele ser porque nós, não somente pelos traços físicos que ele conservou, para que nós possamos identificá-lo, mas pela comunicação que travamos com ele durante o período de sono. Isso também é atestar a individualidade do espírito após a morte do corpo físico. E nas aparições, os médiuns videntes podem identificar os espíritos. Então, caminhando um pouco mais, Kardec diz, o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. O mundo espírita é um mundo normal primitivo. Quando ele diz que é primitivo, ele está dizendo que é o original, que é a origem de tudo. E nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência no mundo corpóreo, uma experiência transitória. Então, é por isso que o mundo corporal é secundário. Ele não é mais importante ou tão importante como o mundo espiritual ou espírita. Porque o mundo espírita é o primitivo. Ele é eterno, quer dizer, ele não deixará de existir. Mas o mundo corpóreo pode deixar de existir. E não abalaria a existência do mundo espiritual. Nós podemos dizer assim, imaginarmos que o mundo corpóreo não tem uma importância tão significativa em nossas existências, mas isso não é uma verdade. Apesar dele ser secundário e poder deixar de existir sem afetar grandemente o mundo espiritual, ele nos serve para o nosso aprimoramento. Ele é aqui que nós vivenciamos as nossas provas, que atestamos a nossa capacidade de melhoria espiritual, a fim de galgar degraus mais elevados na nossa condição espiritual. E aí, Kardec diz que os seres materiais constituem o mundo visível, o corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível, o espírita, isto é, o mundo dos espíritos. Apesar de serem mundos distintos, eles se confundem um com o outro, porque estão o tempo todo interagindo um com o outro. Quando nós imaginamos que estamos sozinhos, na verdade, estamos rodeados de espíritos ao nosso redor. Nunca estamos sozinhos. Então, pela imagem ali, nós podemos ver como é, de fato, a nossa realidade. Estamos aqui encarnados, imaginando que estamos sós, mas os espíritos nos acompanham, eles nos observam e nos influenciam também. Os mundos interagem constantemente. Aí,
Ainda no segundo princípio pré-existência e imortalidade da alma, Kardec mencionou: o princípio inteligente independe da matéria. Os espíritos são criados simples e ignorantes e sujeitos ao progresso indefinido. Então, nós vamos fazer uma passagem por este conteúdo, porque espírito e matéria são objetos de estudo do capítulo 14 do nosso guia. Nós estamos fazendo um apanhado geral da doutrina dos espíritos. Então, existe Deus, que é o Criador de tudo e de todos. Deus criou o princípio inteligente, também chamado de princípio intelectual, espiritual, ou princípio material, que é o fluido cósmico universal. Kardec está nos dizendo: o princípio inteligente depende da matéria. Isso é uma verdade. Nós podemos ver ali pelo organograma que cada um segue a sua trajetória. O princípio inteligente vem nas suas inúmeras experiências reencarnatórias, passando pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal. Quando ele vai se encarnar pela primeira vez como espírito, os seres inteligentes da criação, ele já tem a consciência, adquiriu, né? Consciência da existência de Deus, a consciência de si mesmo, a razão e o livre-arbítrio. Os espíritos nos dizem, os espíritos são criados simples e ignorantes, mas eles não permanecem simples e ignorantes. Precisam se reencarnar para buscar alcançar o conhecimento que ainda não possuem, porque a caminhada evolutiva do espírito é feita por ele mesmo. Enquanto o espírito fez essa trajetória evolutiva, o princípio material veio fazendo a sua própria trajetória evolutiva, através da criação da matéria em todos os seus estados. Estados que nós conhecemos e outros que nós ainda nem conhecemos. A matéria, ela é partícipe de tudo aquilo que impressiona os nossos sentidos. O sentido da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato. Tudo que pode nos impressionar aos nossos sentidos é material. E há matéria que não pode ainda impressionar os nossos sentidos, porque nós não temos esse sentido para que a matéria nos impressione, porque ela é muito sutilizada para nós. É o caso do perispírito. O perispírito também é material, ele é semimaterial, porque está ali um pouco entre o espiritual e o material. Mas o perispírito é constituído de matéria, mas é uma matéria que para nós é sutil, nós não conseguimos percebê-la, mas os espíritos dizem que para eles é muito grosseira. Mas nós não temos o sentido para perceber o perispírito. É este o sentido que o médium tem. A mediunidade seria como um sexto sentido. Possibilita o médium ter a sensação, a impressão dessa matéria mais sutilizada do perispírito. Então, Deus, deixa eu ver se eu tiro essa tarja aqui, que tá me... Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Deus nos deu superioridade moral e intelectual. Mas eu fiz questão de colocar ali que Deus também nos deu a razão. Que Deus também nos deu inteligência, livre-arbítrio, mas nos deu a responsabilidade. Nós não temos somente a superioridade moral e intelectual sobre as demais espécies viventes do planeta Terra. Nós também temos responsabilidade,
Porque a partir do momento em que nós somos o artífices do nosso próprio destino, tudo o que fizermos de bom ou menos aceitável perante as leis divinas, nós seremos responsabilizados por isso, criando o nosso futuro, próximo ou distante. Então, muito será cobrado a quem muito foi dado. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Quando Kardec coloca essa afirmação, que foi dada pelos espíritos, ensinamento dados pelos espíritos, ele não se refere apenas ao planeta Terra. A espécie humana é a espécie escolhida por Deus, dentre todas as espécies, para a forma do espírito. Mas nós não podemos dizer que os espíritos do planeta Terra são idênticos a um outro planeta que tenha outra constituição. Os órgãos dos habitantes do planeta Terra, o nosso planeta, não devem ser os mesmos órgãos de habitantes de outros planetas, porque, de acordo com a constituição daquele planeta, o ser precisa ter órgãos de acordo para viver naquela natureza. Então, mas todos têm a forma humana. A forma humana, ela abrange toda a encarnação dos espíritos que ainda estão sofrendo o processo evolutivo. Então, quando nós chegarmos a um planeta de categoria superior, provavelmente os nossos corpos serão diferentes, mas ainda assim na forma humana. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível. Temporariamente, porque para nós nos encarnarmos, precisamos unir o espírito, perispírito e corpo físico. Esse envoltório material perecível é o corpo físico. A alma, espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Kardec faz essa diferenciação, talvez por ser mais didático, chamando de alma o espírito encarnado. E espírito, o ser que não está revestido pelo seu envoltório material. Então, o ser que habita o mundo dos espíritos. E aí ele nos resumiu. Há no mundo três coisas. Há no homem três coisas. O corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. O laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então, nós temos o corpo ou ser material, que ele fala que é análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, que é o corpo físico. O envoltório semimaterial, que é o perispírito. E o espírito, que é a alma ou ser imaterial. Alma, porque ele está se referindo aqui ao espírito encarnado, aquele que está revestido do corpo físico. E nos diz que os espíritos pertencem a diferentes classes, que eles não são iguais. Não são iguais porque diferem em poder, inteligência, em saber, em moralidade. E dependendo de qual é o grau que eles possuem, sabedoria, moralidade, eles são classificados. Nós temos conhecimento de três ordens. A primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que já alcançaram a perfeição relativa que a criatura pode alcançar, já que a perfeição absoluta somente Deus a tem. Os conhecimentos que eles puderam adquirir ao longo das suas várias reencarnações
já alcançaram todos os conhecimentos que o mundo físico poderia proporcionar-lhes. Já se aproximaram de Deus devido à condição de perfeição que eles conseguiram alcançar. Já tem pureza de sentimentos, não tem mais as nossas paixões, os nossos vícios. E amor ao bem. Amor ao bem. Estes são chamados os anjos ou espíritos puros. Os da segunda ordem chegaram ao meio da escala, nos diz o codificador. Eles têm o desejo do bem. Ainda não têm como os da primeira ordem, amor ao bem. Eles têm o desejo de praticar o bem. E os da terceira ordem são os espíritos imperfeitos. No planeta Terra, os habitantes são, em sua grande maioria, da terceira ordem. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, porque trazemos em nós as paixões e os vícios. Sentimos ainda ódio, ciúme, orgulho. Não, alguns de nós se comprazem no mal. E aí nos diz o codificador que os espíritos disseram que nem todos se comprazem no mal, mas há aqueles que são perturbadores, que têm mais malícia do que são maus. São inconsequentes e não refletem muito nas consequências das suas ações. A estes ele chamou de lesbianos ou estorvados. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. O espírito tem que passar por muitas encarnações. Então, como que o espírito de uma terceira ordem vai alcançar a segunda ordem? E como o espírito de segunda ordem vai alcançar a primeira ordem? Porque todos nós viemos ao mundo para nos melhorar, para o nosso aprimoramento espiritual. Por isso, o mundo físico é para nós muito importante. Embora não seja o nosso mundo de origem, para nós ele é essencial. Porque é através das provas que a encarnação nos submete que nós podemos galgar degraus e nos despojar pouco a pouco das nossas inferioridades. Então, como que eu vou fazer para subir de degrau a ponto de conseguir subir de ordem, mudar a ordem onde eu estou instalado? Pelas várias encarnações que Deus nos impõe. E alguns, diz eles aqui, é dada a encarnação como expiação. Por que expiação? Porque nós fizemos o mal, nós nos comprazíamos no mal. Hoje não nos comprazemos mais, mas nós temos o nosso passado a corrigir. E aí viemos para a vida não só para corrigir os erros do passado, mas para também proceder de forma assertiva, de acordo com a lei divina, para desenvolver o bem e o amor dentro de nós, para que nós desenvolvamos o desejo do bem e possamos um dia subir para a categoria de segunda ordem. E para que no futuro tenhamos amor ao bem, que nos aproximemos da divindade, que nós possamos termos depurado de todas as imperfeições, sermos, então, espíritos de primeira ordem. Nessa ocasião, não precisaremos mais da encarnação.
Kardec nos fala aqui que o espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. Então, independente do mundo onde eu esteja, eu estou me aprimorando. Se eu estiver encarnada, eu tenho um mundo físico que me dá várias oportunidades, várias experiências para o meu aprimoramento. E se eu estiver desencarnada, eu posso estar no mundo espiritual, recebendo instruções, analisando os meus erros do passado, traçando projetos para uma reencarnação futura. E estou em aprimoramento também. Então, o espírito progride na encarnação ou fora dela. Mas é na encarnação que eu ponho em prova aqueles ensinamentos que eu recebi durante a minha vida no mundo espiritual. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Eu coloquei essa imagem deste homem, formado por inúmeros outros homenzinhos, para mostrar que nós, nas diversas encarnações que nós passamos, assumimos diversas personalidades. E essas diversas personalidades vão construindo a nossa individualidade. Nós somos hoje o somatório de tudo aquilo que nós vivemos nas diversas personalidades que utilizamos nas nossas reencarnações. As diferentes existências corpóreas do espírito são progressivas e nunca regressivas. O espírito não retrograda. Eu posso cometer erros nesta encarnação que eu não havia cometido em outras encarnações. Mas este erro não significa que eu retroagi no meu aperfeiçoamento. Porque, paralelo a este erro, eu posso estar reparando maus do que eu causei no passado e ainda aprendendo na experiência reencarnatória. Aquele erro que eu tive nesta existência não significa um retrocesso do espírito. Eu não tenho que passar pela existência isenta de erros para significar um avanço. Nós somos seres imperfeitos e precisamos entender que estamos sujeitos a erros constantes. Mas a nossa trajetória evolutiva é sempre ascendente. Nós sempre estamos em aprimoramento espiritual. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conhecera na Terra e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O estado ditoso ou inditoso dos espíritos é inerente ao estado moral deles. O retorno ao mundo dos espíritos faz com que nós recobremos a nossa memória das vidas anteriores, mas paulatinamente. É preciso que eu reveja a minha situação para traçar novos projetos para a minha próxima reencarnação. Volto, saio daqui e retorno para o meu mundo de origem, que é o mundo espiritual. E a minha felicidade, ou a minha dor no mundo dos espíritos vai depender de como eu levei a minha existência, de qual foi o meu empenho no meu aprimoramento espiritual, de como foi a minha utilização do tempo concedido por Deus. No mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas. Não há máscaras no mundo dos espíritos. As máscaras nós as usamos aqui, porque aqui não me conhecem intimamente, mas no mundo dos espíritos eu não posso me ocultar, porque a minha vibração, o meu teor vibratório, a minha condição espiritual, ela se patenteia.
Ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na Terra. A lei no mundo é diferente da lei de Deus que vige no universo. E é por isso que as penas e gozos no mundo espiritual não são conhecidos na Terra. Não há faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar conforme seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então, nenhum dos erros que eu cometi, por mais cruel que tenha sido, é irremissível. Deus é Deus de amor. E sempre me dará a oportunidade de corrigir o meu passado e depois de promover o bem, a fim de que aquela falta possa ser apagada. E isso se dá pela reencarnação. Passamos, então, para o terceiro princípio fundamental, que é a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Eles se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Pode evocar-se todos os espíritos. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspira a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos se manifestam, sim, espontaneamente ou mediante evocação. Espontaneamente, até mesmo para quem não tem a faculdade mediúnica, através do desdobramento pelo sono. Mas, para aqueles que têm a faculdade mediúnica, mediante a aparição. Mediante evocação, e pode evocar-se todos os espíritos. Podemos evocar todos os espíritos, mas não é conveniente que o façamos fora da casa espírita. O local de relacionarmos com o mundo espiritual é dentro da casa espírita. As relações dos espíritos com os homens são constantes. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. A questão 459 do Livro dos Espíritos, ela é trazida ao nosso guia de estudo inúmeras vezes. E ela trata da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações. Os espíritos ensinaram que as relações dos espíritos com os homens são constantes, e são mesmo. Eles nos observam e nos influenciam o tempo todo. Então, há aí essa imagem de uma moça que recebeu um telefonema e durante o seu telefonema as coisas não correram muito bem. Ela tem duas opções. Em uma das opções, ela recebe uma influência benéfica, porque ela está vibrando nesta faixa, é o que ela deseja, perdoa e fica bem. Mas se ela tem uma índole um pouco mais rebelde, ainda não despertou para todas as possibilidades que a vida nos oferece de nos ajustarmos ao bem e ao amor, se ela quer retribuir na mesma moeda, ela retribui na mesma moeda e tem a sua influenciação para que isso aconteça. E aí ela entra em desequilíbrio e note que ela tem agora algemas em seu pulso, porque ela está agora acorrentada ao mal, abriu uma brecha e vai precisar trabalhar para que essa brecha se feche novamente. Então, são constantes, podem ser ocultas ou ostensivas. Nós falamos a respeito das ocultas. Nós não sabemos ali, a moça não está percebendo sua influência. Mas, na mesa mediúnica, as comunicações são ostensivas. O médium está ali dando oportunidade do espírito se manifestar. E a psicografia também é uma comunicação ostensiva. Então, pulando para o quarto item, o quarto princípio fundamental da doutrina espírita, que fala sobre a reencarnação.
Os espíritos reencarnam com o objetivo de chegar à perfeição. Para uns é expiação e para outros missão. Nós falamos isso lá atrás. É expiação no planeta de categoria de provas e expiação como o planeta Terra. Mas há mundos em que a encarnação não é dada por expiação. Os mundos de categoria superior ao nosso, a reencarnação se dá para aprimoramento do espírito. Visa outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, por que eu destaquei esse outro fim? Porque, normalmente, quando a gente fala sobre reencarnação, nós nos lembramos de que estamos aqui para chegar à perfeição. Por conta disso, Kardec perguntou assim, né, no Livro dos Espíritos, questão 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Se ele está sempre seguindo o caminho do bem, ele tem que continuar reencarnando ainda assim? De que serve aos espíritos escolherem o caminho do bem se isso não lhes isenta do sofrimento da vida corporal? Mas a encarnação também tem outro fim. Pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Os seres corpóreos, nos diz Kardec, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do progresso. É a evolução dos habitantes do planeta que vai facilitar, vai causar a progressão do mundo que eles habitam. Então, os espíritos respondem à pergunta de Kardec. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. As aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Então, sofremos por conta das nossas imperfeições. Muitas das nossas dificuldades, atribulações, vêm em consequência do nosso proceder. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Então, respondendo a Kardec, aquele espírito que desde o princípio seguiu o caminho do bem, tem menos imperfeições agora, ele encarnará, mas sofrerá menos tormentos. E chegam mais depressa ao fim. Qual é o fim? A perfeição. Aquele que segue desde o princípio o caminho da perfeição, que é o caminho do bem, ele chega mais rápido ao fim. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só as suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, se nós, submetidos às provas, murmurarmos contra elas, ao invés de nos submetermos e vencermos as provas, nós estamos atrasando a nossa própria caminhada em direção à perfeição. E aí, para finalizar o item 4, eu vou dizendo que o espírito só está unido ao corpo físico enquanto ele tem vida. No momento em que o corpo físico deixa de ter vida, o espírito se liberta do corpo físico. A vida orgânica pode animar o corpo sem alma. Como que uma vida orgânica pode animar um corpo sem alma? Há ali, naquele corpo, o princípio vital. Mas não há mais vida. Vamos imaginar que houve morte cerebral. Há ainda um princípio vital, o coração está batendo, há uma vida orgânica. Mas já não há uma vida naquele corpo que possibilite o espírito estar unido a ele. Então, ele se afasta.
porque esse princípio vital, ele vai se exaurindo e a vida vai cessar. É questão de pouco tempo. A alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, quando há morte do corpo físico, o espírito se liberta daquela união feita no momento da encarnação. E vamos para o último princípio, a pluralidade dos mundos habitados, dizendo que nós não reencarnamos somente no mesmo planeta. Nós passamos por vários planetas de acordo com o nosso aperfeiçoamento. Há várias categorias de planeta. E para que nós possamos ter experiências produtivas, nós vamos nos encarnar no planeta compatível com a nossa situação espiritual. Na Via Láctea, a nossa galáxia, existem 100 bilhões de estrelas e no universo cerca de 10 bilhões de galáxias. Kardec nos diz que acreditar que só haja vida no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Jesus nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Para essas palavras de Jesus, há duas interpretações, mas nós vamos mencionar apenas uma. Quando ele diz que há muitas moradas, essas diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes aos seus respectivos graus de adiantamento. A constituição física dos diferentes globos não se assemelham, e é por conta disso que, embora haja a forma humana, a constituição do corpo, do espírito, será de acordo com a constituição física do planeta. A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Então, eu coloquei essas duas imagens, a primeira delas mostrando a Terra junto com os planetas do Sistema Solar, como o planeta não só mais belo, mas o maior deles. Mas quando vamos comparando a Terra com os demais planetas do Sistema Solar, eu tive que colocar uma setinha para nós conseguirmos identificar o nosso planeta. Como podemos imaginar que um ponto tão pequeno deste seja o único habitado em todo o universo? Não é sensato e não há lógica nesse pensamento. Deus não fez os outros planetas para que as nossas vistas se deliciem. Todos os planetas são habitados. É por isso que Kardec afirma: os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, eu queria finalizar essas três citações que Kardec colocou no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Elas não estão diretamente ligadas a nenhum dos princípios fundamentais. Mas me chamou a atenção porque elas tratam de uma conduta moral, uma conduta cristã. Ele fala assim: os espíritos nos ensinaram também. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. O homem, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho e a sensualidade, se aproxima da sua natureza animal. Mas quando, desde a vida terrena, ele trata de se desprender da matéria, das futilidades mundanas, desenvolve o amor ao próximo, ele se aproxima da sua natureza espiritual. Os espíritos ensinaram também que o homem deve tornar-se útil, utilizando das faculdades que Deus lhe concedeu, e que cabe ao forte, o poderoso, o amparo e proteção ao fraco. Então, ele colocou ali como um dos pontos principais dos ensinos dados pelos espíritos, que é relevante. E eu não pude deixar de citar, mas eu não consegui englobá-los em nenhum dos princípios fundamentais, mas mostram que, acima de tudo, os espíritos esperam de nós é que nós nos adequemos
a conduta moral cristã, para nos aproximarmos de Deus através do aprimoramento de nós mesmos. Finalizamos aqui o estudo do capítulo 3 do nosso guia, e a semana que vem a nossa companheira Alessandra fará o estudo do item 4, Sistemas de Interpretação dos Fenômenos Espíritas. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que foi uma experiência benéfica para mim, que estudar a codificação para nós espíritas devia ser um ato contínuo, porque nós aprendemos com Kardec. Tudo o que nós precisamos para fazermos da nossa experiência no corpo físico mais proveitosa para nós mesmos. Nós queremos agradecer a Andréia pelo seu estudo e vamos passar sem muita demora para a Alessandra para coordenar o chat por conta da nossa hora. Alessandra, você está muda. Oi, boa noite. Vamos ver aqui as perguntas. Bom, primeiro, Andréia, tem o Rogério, está agradecendo o estudo, dizendo que foi muito didático, que foi fácil de entender, e diz para que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Temos aqui a primeira pergunta, que é a da Ana Paula, do grupo 10. Ela diz o seguinte: precisamos reencarnar em diferentes planetas para evoluirmos e chegarmos ao último grau na escala espírita? Não necessariamente por conta disso, mas é provável que já tenhamos passado por encarnações em outros planetas antes de chegarmos aqui. Porque nós viemos na nossa história evolutiva como princípio inteligente, e há, sim, um período da evolução da humanidade em que os cientistas não conseguem achar esse elo. Este elo, provavelmente, aconteceu fora do planeta Terra. Mas vamos imaginar Bezerra de Menezes, que já tem autorização concedida por Maria para escolher outro orbe, outro planeta para a sua encarnação, e não foi porque não pretendia deixar-nos aqui, na retaguarda. Este espírito poderia encarnar em um outro planeta, um planeta que estaria compatível com a sua condição espiritual e que lhe ofereceria novas condições de aprimoramento, porque aqui na Terra, Bezerra de Menezes não tem mais conhecimentos para tirar. Nós temos, porque somos imperfeitos, mas tudo que ele precisava aprender no planeta Terra, ele já aprendeu. Este ser, sim, já está apto a ir para outro planeta, mas nós ainda passaremos diversas encarnações no planeta de expiações e provas. Não necessariamente passaremos por todos os planetas, mas passaremos por planetas de categorias diferentes. Sim, né? E lembrando que essa divisão da escala, né, Andréia, não é uma divisão absoluta, né? O Kardec faz isso de uma maneira didática, para que a gente possa ter um entendimento, citei, né, Alessandra? Eu nem citei a divisão, as classificações dos mundos, porque não é objeto desse estudo de hoje. Isso. Bom, temos temos 2 elogios aqui para você, agradecendo o estudo, a Daniele, a Claudete, dizendo que foi maravilhoso. A Ângela também está agradecendo. E temos uma pergunta aqui da Alba. Se a cada encarnação nós teremos personalidades diferentes, quando desencarnados elas voltam gradualmente, poderemos no plano espiritual escolher a personalidade que mais nos convém? Vamos nos lembrar que Emmanuel fez isso. A sua última encarnação não foi como Publio Lentulus. Ele, depois disso, foi Nestório, foi Padre Damião, ele foi Manuel da Nóbrega, e escolheu permanecer como Emmanuel. Mas ele já tem a condição para isso.
personalidades anteriores, elas são importantes para montar o nosso caráter, a nossa individualidade. Mas é muito provável que quando cheguemos lá, neste momento, nós permaneçamos com a nossa última personalidade, porque para nós ela é a melhor experiência. Nós somos hoje melhores do que fomos anteriormente. Então, por que eu gostaria de me ver, por exemplo, como uma feiticeira, um viking, se hoje eu não me afeiçoo mais a essas condições morais? Como eu poderia me ver daqui a 300 anos atrás, se hoje eu não pratico mais os males que pratiquei naquela época? É provável que nós desejamos ficar com a última personalidade. Sim, temos uma outra pergunta da Valéria. Quando uma criança que acredita em Deus se torna um adulto ateu, essa perda de crença se deve ao orgulho? É o que os espíritos falam, que o orgulho impede que o homem acredite na existência de Deus. E vamos lembrar que crer é transitório e saber é permanente. Palavras de Joana. Que este suposto ateu está, na verdade, negando uma condição que ele adquiriu lá atrás, quando foi se encarnar pela primeira vez como espírito. Ali, ele adquiriu a consciência da existência de Deus. Então, o ateu é, na verdade, aquele que ainda não conseguiu admitir que haja seres superiores a si mesmo. São as palavras dos espíritos. Essa condição de crença ou descrença é transitória, porque com a sua evolução espiritual, ele vai se render à verdade. A verdade, ela é incontestável. Basta, como nós falamos aqui, observar a natureza. Há um ser superior em bondade, em amor, em inteligência, em justiça. Superior infinitamente. Isso ele vai se render. Mas talvez não seja nessa encarnação. Ok, Andréia. Bom, por enquanto, essas foram as perguntas. Eu não sei se... Eu não vi se o Alessandro, nosso colega, está presente, que é ele que pode abrir o microfone, né? Se ele tiver alguma pergunta, eu não o vi aí no grupo. E não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, esteja com dificuldade aí no chat. Então, se nós não temos mais perguntas, vamos nos encaminhar para o encerramento. Eu só queria aproveitar que já que tem tempo, a oportunidade, né, lembrar, né, em cima dessa última pergunta, de que talvez, né, em muitos casos, a ideia de Deus que foi passada para a criança, conforme a gente vai ver no estudo do item 5, não foi uma ideia que se sustentou ao longo da vida dele. Então, a ideia de Deus não se concretizou na sua concepção, por ser talvez um Deus incompatível com a justiça, a misericórdia e bondade infinitas, e aí, quando a criança cresce, toma contato com uma série de outros ensinamentos e acaba por inadequadamente se tornar materialista. Mas a Jaqueline vai apresentar isso no item das características do estudo do Espiritismo daqui a 2 segundas-feiras. Vamos aguardar. Vamos, então, orar para o encerramento. Tem alguém com uma mãozinha branca para cima aí, ó? Acho que é a Sueli. A Sueli, você quer perguntar ainda alguma coisa? Você tem... Não, não é Elisângela, é Sueli. Você quer perguntar alguma coisa? Você tem 4 minutos entre a pergunta e a resposta. Não, acho que ela levantou por acaso. Vamos orar, então, para o encerramento. Querido Jesus, nós estamos agradecidos, imensamente felizes por esta oportunidade tão rica
por esses ensinamentos tão aprofundados, por essa união das duas casas espíritas, o Centro Espírita Regeneração, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, pela presença dos nossos irmãos que se unem a nós a cada semana e por termos essa ferramenta a qual somos gratos, porque nos possibilita este tipo de reunião tão proveitosa. Despede-nos neste instante, permita que possamos dar seguimento às nossas atividades, aos nossos afazeres, a nós que aqui estamos no Centro Espírita Regeneração, possamos ir em segurança aos nossos lares, amparados pelos benfeitores amigos. Despede-nos agora, Mestre amado, fica conosco, em nome de Deus, que assim seja.